A sinalização de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será mais intervencionista na economia trouxe preocupação para os investidores. No primeiro dia de pregão do ano, o dia 2 de janeiro, o Ibovespa, principal índice acionário da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, caiu mais de 3%, puxado pelas ações do Banco do Brasil, que perderam quase 4%, e da Petrobras, com cerca de 7% de queda. E isso acontece principalmente porque Lula não abordou os principais pontos de atenção dos investidores com a economia brasileira, como, por exemplo, qual será a nova regra fiscal do país em substituição ao teto de gastos e como o governo planeja encaminhar uma reforma tributária. Também reforçou um discurso intervencionista, prometendo rever políticas mais liberais, como a reforma trabalhista e as privatizações de estatais, além de chamar o teto de gastos de estupidez. Mas para nós cidadãos e possíveis investidores também, como as decisões tomadas pelo governo Lula podem nos afetar? E qual será o reflexo dessas decisões na economia? Meu nome é Paulo Renato e esse é o canal Visão de Mundo. Aqui a gente fala de economia, negócios, tecnologia, investimentos e por aí vai, tantos outros assuntos que vêm revolucionando, mudando o nosso mundo nos últimos anos. Se esse tipo de conteúdo já te interessou, vai deixando o like já no comecinho do vídeo, que me ajuda muito aí na divulgação aí no YouTube. Também compartilhe o vídeo com pessoas que você sabe que gostam aí de macroeconomia e quer estar por dentro das notícias. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos vídeos que a gente posta todo domingo aqui às 7 horas da noite, tá bom? E só para lembrar, pessoal, que esse vídeo aqui, a intenção dele não é trazer nenhuma opinião, nem ideologia política, tá bom? É apenas uma reflexão de algumas propostas da campanha eleitoral do Lula e como, para a gente analisar como elas podem nos afetar, como pessoas, como cidadãos, como investidores. Afinal, a economia ela prejudica muito mais as pessoas do povo do que os grandes investidores, né? Problemas na economia para eles, eles têm um colchão bom, eles já têm dinheiro, já têm, né, já fizeram o seu colchão para eles se proteger. O povo não tem, o povo sofre com qualquer mudança brusca que aconteça na economia. Então a gente vai fazer essa reflexão para saber se as propostas do Lula elas tendem a trazer um bem real ou se elas podem acabar trazendo um retrocesso. Então é uma reflexão que a gente vai ver por vários ângulos, vários pontos de vista, essas propostas dele, tá bom? Então, sem mais demora, pessoal, vamos começar o vídeo. Vamos ver 7 propostas do Lula aí que eu separei para a gente analisar, que são voltadas para a economia, como elas podem realmente refletir, tanto na economia em geral, como na nossa vida. Bora pro vídeo. Bem, primeira proposta que nós vamos analisar. Abre aspas. Recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento do país e trabalhar no combate à fome e à desigualdade social. Fecha aspas. Não podemos negar que essa proposta parece muito bem intencionada. Inclusive, ela fica muito bonita em um discurso. Mas a realidade é que ela já vai começar trazendo gastos para os cofres públicos. Pois quando o Lula ele fala em recolocar no orçamento pobres e trabalhadores, ele se refere a políticas públicas como o Bolsa Família, por exemplo. E essas políticas, logicamente, precisam ser custeadas, o que na atual situação econômica do Brasil pode ficar um pouco complicado. Pode não haver como custear essas políticas de forma sustentável, sem que haja aí um aumento na dívida pública. Afinal, outras propostas do presidente indicam que não haverá muito incentivo à iniciativa privada, que é fundamental. A iniciativa privada é o motor da economia de um país, tá, pessoal? É ela que produz e gera receita para o governo através de taxas e impostos que paga. Então, já fica aí um ponto de atenção nessa primeira proposta. Parece bom, mas a longo prazo pode não ser sustentável, né? Então, vamos de imediato já para a segunda proposta de Lula, né, relacionada aí à segunda que nós vamos, no caso, analisar. Abre aspas. Revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Construção de um novo regime fiscal que dispõe de credibilidade,
previsibilidade e sustentabilidade. Fecha aspas. O teto de gastos nada mais é do que um limite de gastos para o governo, o que ajuda a controlar a dívida pública, ou seja, sem teto de gastos, sem um limite de gastos para o governo, podendo ele assim gastar mais do que ele pode, mais do que ele tem para gastar. O que não quer dizer muita coisa na situação atual que nós vivemos, pois os últimos governos, inclusive do Bolsonaro, já vinham estourando esse teto. Então, bom, não vai mudar muita coisa até aí. Porém, quanto ao novo regime fiscal, que seria para controlar, então, esses gastos públicos, né, já que não vai ter o teto de gastos, Lula ele não deu maiores detalhes, né, de como isso será feito, como esses gastos serão controlados, o que causa aí bastante incerteza, tanto para os investidores quanto para nós, né? Será que o governo vai continuar aí gastando à vontade? Então fica essa preocupação, vamos ficar atentos a isso aí. Terceira proposta que nós vamos analisar aqui, tá? Abre aspas. A tarefa prioritária será coordenar a política econômica para combater a inflação e enfrentar a carestia, em particular dos alimentos, dos combustíveis e da eletricidade. Fecha aspas. Então, de cara, a gente já vê que tem uma controvérsia aí nessa terceira proposta com a segunda, né? No caso, a que a gente acabou de analisar ali sobre os gastos do governo. Pois se vai ser retirado o limite de gastos do governo e não se tem uma política fiscal bem definida para controlar esses gastos, fica difícil de combater a inflação, né, pessoal? Uma vez que para isso, para poder controlar a inflação, é preciso ter controle dos gastos públicos e incentivo à iniciativa privada para haver aumento da produtividade econômica da nação. E caso você queira entender melhor qual é a relação da inflação com os gastos públicos e com a produtividade da economia, depois assiste o vídeo que eu fiz falando sobre inflação. O link está aqui na descrição, tá bom? E sem contar, é claro, que Lula não deu maiores detalhes de como pretende combater a inflação. Quarta proposta, abre aspas, reforma tributária solidária, justa e sustentável. Segundo Lula, o texto vai simplificar tributos e fará com que pobres paguem menos e ricos paguem mais. Fecha aspas. Bom, essa merece nossa atenção, pois o discurso também parece bem intencionado. Porém, o que devemos refletir é o seguinte: os ricos que Lula quer tributar nada mais são do que os empresários. É isso mesmo, os que geram emprego e renda para a população. E o reflexo disso pode não ser melhor, uma vez que, sendo mais tributados, esses empresários podem achar difícil manter seus negócios aqui no Brasil, podendo então acabar por encerrando suas atividades aqui no país, o que pode gerar aí desemprego e menos produtividade para a nossa economia. Pois é, pessoal. Então, é bom a gente ver os dois lados da moeda. Será que uma coisa que parece muito boa, ela pode ter uma consequência que não é a que a gente realmente deseja, né? Então, mais uma reflexão aí para a gente ficar de olho e cuidar o que vai ser feito em relação a essa proposta aí, tá bom? Quinta proposta, abre aspas. Retomada da política de valorização do salário mínimo, visando a recuperação do poder de compra de trabalhadores. Fecha aspas. Bem, essa é outra proposta que também parece muito bem intencionada. Só que somada à anterior, de pesar a mão sobre as empresas, pode ter consequências bem ruins, uma vez que as empresas já pagando mais impostos ainda vão ter um custo maior com os funcionários e um custo maior para contratar novos funcionários, pois o aumento de salário acaba por aumentar também os custos que funcionários têm para empresas, como, por exemplo, FGTS, INSS, entre outros impostos aí que essas empresas têm que arcar para os seus funcionários, fazendo assim com que elas parem de contratar, ou pior, até demitam alguns para cortar gastos aí que estejam excedendo o seu orçamento. Mais uma vez, quando olhamos por outro ângulo, pode ser que a proposta aí não seja o que a gente estava esperando, não seja tão boa aí
quanto a gente acha que iria ser. Tá bom? Então, mais uma coisa aí para a gente ficar atento. Por fim, a sexta proposta, abre aspas, fortalecer a legislação, dando mais instrumentos ao sistema de justiça para atuação junto às plataformas digitais, no sentido de garantir a neutralidade da rede, a pluralidade, a proteção de dados e coibir a propagação de mentiras e mensagens antidemocráticas ou de ódio. Fecha aspas. Bom, essa proposta, apesar de ela não é muito voltada para a questão da economia, mas eu achei importante falar sobre ela pela seguinte questão, tá bom, pessoal? Ela, apesar dela ter sido escrita de uma forma bem disfarçada, forma mais disfarçada possível, dá para ver nas entrelinhas que se trata aí de censura, pessoal, tá bom? Pode ser que a gente tenha aí que ter mais cuidado, muito mais cuidado, para expressar aí as nossas opiniões, tá bom? Dependendo do que pode ser definido sobre o assunto, talvez você nem poderá estar mais assistindo vídeos aí como esse que a gente está fazendo agora aqui, que está falando aí sobre as propostas de governo do candidato, vendo se é bom ou se não é. Isso aí pode talvez até ser entendido como uma ofensa, como uma mensagem antidemocrática, como eles falam. Então, a gente tem que ficar bem atento aí a que tipo de política eles vão fazer nesse sentido. E, por fim, a sétima proposta que a gente vai analisar aqui, ela diz respeito aí a trabalhadores de aplicativos e plataformas, né? A proposta é a seguinte, abre aspas, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos que trabalham por conta própria, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho e home office, mediados por aplicativos e plataformas, fecha aspas. Então, gente, essa proposta aí, ela preocupa mais os trabalhadores aí que ela pretende ajudar do que propriamente outras pessoas, tá? Eu mesmo, que eu trabalho aí pelo aplicativo do iFood, né? Como eu ainda estou começando no YouTube aqui, eu ainda não sou remunerado, né? Mas o meu ganha-pão ainda é esse aí. Então, eu mesmo fiquei com o pé atrás quanto a isso aí. E também alguns colegas meus de trabalho aí. A gente tá meio com o pé atrás sobre essa legislação, se ela pode realmente ser boa para nós, se não vai tirar algumas liberdades que nós já temos. Assim como na maioria das propostas, no caso, o Lula ele não deu sinal de que vai ter alguma ideia definida de como pretende fazer isso aí. E o que preocupa os trabalhadores é que, dependendo de como essa legislação aí ela pode ser formulada, pode acabar por afugentar também as empresas que geram trabalho para esses trabalhadores. Vamos dizer aí que vem uma legislação que acabe trazendo mais, fazendo que essas empresas tenham que pagar impostos e tributos para o governo aí, para poder ter continuar tendo esses trabalhadores aí debaixo das suas plataformas, né? Então, talvez essas empresas aí não achem isso interessante. Então, isso aí pode acabar, ao invés de ajudar os trabalhadores, pode ser um retrocesso, porque essas plataformas, essas empresas que gerenciam esses aplicativos, essas plataformas, podem não gostar muito da nova legislação e também acabar retirando suas empresas e seus serviços aqui do Brasil, fazendo com que esses trabalhadores acabem, ao invés de ser ajudados, acabem ficando desamparados, tá? Esse é o ponto. Então, por isso a gente deve ficar atento como essa legislação aí vai ser formulada, tá bom, pessoal? E, por fim, tá, um último ponto, não é aí questão de proposta, mas é a questão das privatizações, tá? O Lula ele mandou revogar os processos de privatização de 8 estatais iniciadas durante o governo Bolsonaro, sendo elas a Petrobras, Correios, armazéns e imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, né? Empresa Brasil de Comunicação, EBC, Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, SA, que é o Pré-Sal Petróleo SA,
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, Dataprev, Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRA, e Nuclebras Equipamentos Pesados SA, ou Nuclep. No caso, aí ao manter as empresas públicas, mesmo que elas não demonstrem resultados operacionais, isso só reforça que o governo Lula ele pretende focar no inchaço da máquina pública, ao invés da iniciativa privada, o que não é um bom sinal. Afinal, as empresas privadas elas se mostram muito mais produtivas na maioria dos setores da economia. Tá bom? Então, era isso aí, pessoal. Esses eram os pontos os quais eu queria trazer aí a atenção, mas tem muito mais que a gente pode abordar. Esse é um tema que dá bastante o que falar, tá bom? Eu não entrei muito aí a fundo, porque tem muita coisa aí também que não tem muito a ver com a economia, é outras coisas, mas tudo a gente pode, todas as propostas do Lula, tudo que ele está colocando aí na pauta, a gente pode fazer essa reflexão. Será que vai ser bom? Será que não vai ser? Né? Então, vendo essas reflexões aí, eu queria saber o que vocês acham, né? Qual é a opinião de vocês? Será que nós devemos ficar cautelosos com o governo Lula, assim como a maioria dos investidores ficou, ou não é para tanto? Então, deixa aqui a tua opinião aí nos comentários, tá bom, pessoal? Vamos fazer trocar essa ideia aí, e eu prometo que eu vou responder todos aí. Deixem aí mesmo que eu respondo. Eu trabalho com o celular mesmo, então estou sempre com o celular ali. Cada vez que dá notificação de comentário, eu vou lá e respondo. Então, fiquem tranquilos aí que a gente vai trocar uma ideia legal. Também eu incentivo vocês aí a estarem fazendo essas reflexões também sobre outros pontos que vocês queiram. Tragam aí novas ideias para a gente debater, que eu vou, inclusive, porque eu vou começar uma playlist aqui sobre macroeconomia. Esse aqui é o primeiro vídeo. Então, estamos aceitando, que o português foi lá pro inferno. Estamos aceitando opiniões aí de assuntos para a gente trazer aqui sobre macroeconomia, tá bom? Então, por hoje era isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Foi um prazer estar aí com vocês mais uma vez. E eu incentivo vocês aí a deixarem o like se gostaram, tá? Pois me ajuda aí na divulgação aí no YouTube. Também compartilhe o vídeo aí com o pessoal que curte aí esse tipo de debate, esse tipo de reflexão, tá? Lembrando que não é política, tá? Não estamos falando de política, estamos fazendo uma reflexão como será este novo governo para todos nós, independente se você é petista, se você é de direita, independente do que você seja. Todos nós estamos sob o mesmo governo agora e nós temos o direito de ver, de analisar se este governo será bom para nós, tá bom, pessoal? Então, fica aí essa observação também. E se você é novo por aqui, se inscreve logo no canal aí, ativa esse sininho para você receber as notificações dos vídeos novos que saem todo domingo aqui às 7 horas da noite. E para quem não está recebendo notificação aí, é só entrar lá na aba inscrições lá que você já vai ver os vídeos novos que saem, tá bom? Porque às vezes buga aí, não dá notificação, tem gente dizendo que não está recebendo. Então vai na aba inscrição lá que vai aparecer lá os vídeos. E o horário aí é sempre o mesmo, é domingo, 7 horas da noite. Já tem vídeo lá, é só entrar que vai ter vídeo novo, todo domingo, tá bom? Então por hoje é só, muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.